O nosso pensar, ele sempre está embasado no processo de imaginação, né? Nós criamos imagens na mente. Quem de vocês aí conhece a Basílica de Nossa Senhora Aparecida? Por um instantinho só feche seus olhos e traga à sua mente a Basílica de Aparecida. Vocês conseguem visualizar? Mesmo que você não tenha ido lá, você consegue visualizar, não consegue? Percebe que é uma imagem um pouco difusa, né? Não tem muitos detalhes, né? É uma imagem que você criou na sua cabeça, certo? Pois então, esse é o processo de imaginação. A gente cria imagens na nossa cabeça. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a altura da torre do relógio? Quantos tijolos tem na basílica? Quantos metros quadrados tem na basílica? Quantas entradas tem na igreja? Veja, quando a gente fala que conhece, na verdade a gente quer dizer que a gente tem uma ideia, mas é quase impossível conhecer tudo sobre alguma coisa. Por quê? Porque a natureza, a realidade, o que existe fora de nós é algo muito complexo. Nós ficaríamos anos aqui estudando os detalhes da basílica, certo? Só que o que acontece? A sua mente faz uma simplificação. Mas essa simplificação você criou a partir do momento que você criou uma imagem difusa, precária, uma caricatura, né? Um borrão, vamos dizer assim. Só que você trabalha com isso. Você age, você pensa com essa ideia, né? Por isso é tão importante a gente se preocupar como a gente consolida as ideias dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque depois então a gente vai agir conforme consolidou. Então, o processo de pensar, de imaginar, é fantástico, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre eles. Mas o que eu quero só recortar aqui? Primeiro, que ele é importante porque ele forma a sua ideia sobre as coisas. Mas, Mateus, qual é o problema de formar minha ideia errada? Bom, acontece que nós sabemos, né, e até o próprio catecismo da Igreja Católica explica com detalhes, os nossos pensamentos são o alicerce da nossa vida, né? Depois, nós temos emoções. As emoções são frutos do pensamento. Se você pensa numa coisa muito ruim, logo você vai ficar triste, ou vai ficar apavorado, ou vai ficar com medo, né? Se você pensa numa comida gostosa, você vai ficar salivando a boca, você vai ficar com apetite, você vai ficar, né? Enfim, tem uma série de desdobramentos emocionais que vêm do ato de pensar. Ah, Mateus, tá bom, mas ainda não entendi qual é o problema. O problema é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Pensamentos negativos, pensamentos ruins, te pintam um quadro emocional negativo. Ele vem acompanhado de emoções negativas. E aí, qual que é o próximo passo das emoções? São as ações. Você percebe? Tá tudo encadeado. Pensamentos, emoções, ações. Ah, eu estou agindo mal, porque está regido por emoções. E essas emoções estão sendo regidas por pensamentos. Se você pinta um quadro positivo, você vai agir bem. A chance é que você vai agir muito bem. Se você pinta um quadro negativo, a chance é que você vai agir muito mal. Pronto, simples assim. Com o passar do tempo, isso gera padrões comportamentais. Cria o seu piloto automático. Eu ajo desse jeito, nem sei por que ajo desse jeito. Mas quando você vai investigar, são coisas consolidadas dentro da sua mente de forma errada. A sua mente produzirá pensamentos na mesma medida que o seu coração bate. Você não consegue dizer para o seu coração, fica um pouquinho sem bater agora. A gente até consegue acelerar ou diminuir, né? Mas fica 5 minutinhos sem bater agora, coração. Fica um tempinho aí batendo mais rápido agora. Não dá para controlar. A mesma coisa com pensamentos. Um pensamento, por si só, não configura pecado. Não configura pecado. A não ser que você consinta no pensamento, a não ser que você se entretenha com o pensamento, a não ser que você coloque para ele um tapete vermelho. Entre na minha casa, pensamento negativo, faça a bagunça que você quiser, né? Governe aqui as minhas ideias, as minhas próximas 2 horas aqui, pensamento negativo, eu quero que você esteja comigo, pronto. E se esse pensamento for pecaminoso e você deixou ele entrar, aí tem um ato da vontade, onde você autorizou que ele fizesse bagunça, aí logo configura pecado. Mas sem isso, não. Tá bom? Gente, isso aqui
é uma coisa muito importante, porque muita gente acha que ela é os pensamentos dela. E ela não é. Os pensamentos são eventos mentais. São coisas que acontecem aqui dentro que não estão na realidade. São como se fossem filmes infantis, fábulas. Estão aqui. Uma vez conversando com meu pai, ele teve uma história muito difícil com o pai dele, né? E ele guarda essa história com ele, essa história machuca muito ele, né? E sempre que eu converso com ele, ele fala do pai, ou fala da infância, ele traz aquele, né, como se fosse um ranço, né? Como se fosse um peso, um fardo, né? Aí eu perguntei para ele esses dias, conversando com ele, eu falei, pai, sabe esses pensamentos que vieram na sua cabeça agora, sobre a sua infância, sobre o seu pai e tal? Quando o senhor falecer, para onde eles vão esses pensamentos? Aí ele falou assim para mim, pensou um pouco, né? Foi uma pergunta difícil. A gente estava num momento bom. Aí ele disse para mim assim, Mateus, vão embora comigo. Eu falei, que bom. Por que você não deixa eles ir agora então? O que eu estava querendo dizer para o meu pai? Que esses eventos mentais, eles não podem reger sua vida, a não ser que você permita, a não ser que você deixe eles governarem. Você não é responsável pela produção de pensamentos. Você pode produzir pensamentos, você pode escolher pensamentos. Mas, normalmente, existem inúmeros pensamentos que você não controla, são além da sua vontade. Então, você não tem controle sobre os pensamentos, são involuntários. Se um pensamento negativo entrar na sua mente, você pode simplesmente não entreter, você pode não alimentar, você pode não abrir a porta para ele e ele vai embora. E mesmo que seja um pensamento obsceno, por exemplo, não é pecado, você não consentiu. Dificilmente ele vai afetar a sua emoção. Por quê? Porque você não se deleitou, você não se deliciou com ele, você não brincou, você não entreteu o pensamento. Então, muito provavelmente ele vai embora e você fica bem.